Oi, tudo bem? Estamos de volta aqui, nessa terça-feira, para termos aí o nosso terceiro encontro da disciplina de linguagem de programação e estrutura de dados. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um recadinho para vocês, alunos, que estão assistindo essa teleaula ao vivo. Então, vocês podem enviar as suas participações através do seu tutor presencial. E você, tutor presencial, você pode enviar estes questionamentos e contribuições através do nosso chat, certo? Do nosso sistema de chat. Para os tutores presenciais que possuem acesso somente pelo Skype for Business, utilize o endereço que está no nosso slide que eu vou mostrar para vocês, que é o Skype da Joyce Lima, da Joyce Siqueira Lima, onde o login é joyce.lima. Muito bem. Lembrando que esse acesso é somente durante a teleaula e a aula atividade. Então, você, aluno que está assistindo a gravação dessa teleaula, encaminhe suas dúvidas via sistema de mensagem para o seu tutor à distância, aí já é um pouquinho diferente. Então, lembre-se, a participação de todos é muito importante aqui para esse nosso encontro. Muito bem, lembrando vocês que esse é o nosso último encontro juntos. A aula da semana que vem, ou seja, a sua próxima aula, será com o professor Anderson Macedo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aplicação, tá? De tudo que nós trabalhamos aqui da nossa parte teórica, certo? Então, vamos iniciar aqui o nosso encontro, vamos lá? O que nós temos aqui na nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre alocação encadeada e o nosso objetivo é compreender a finalidade da lista simplesmente encadeada, reconhecer a diferença básica entre a lista simplesmente encadeada da lista duplamente encadeada e compreender, então, a lógica dos algoritmos apresentados. Veja bem, nós, no encontro anterior, falamos de alocação simplesmente e alocação duplamente encadeada. Hoje nós vamos frisar mais um pouco e vamos falar um pouquinho mais sobre a parte técnica. E por que nós temos o objetivo que você compreenda a lógica desses algoritmos? Porque nós vamos ler linha a linha e vamos fazer teste de mesa para facilitar aí a compreensão. Tudo bem? Continuando então, nós temos aqui, uma lista simplesmente encadeada. O que significa essa lista simplesmente encadeada? Significa que eu tenho aqui um ponteiro e esse ponteiro aponta para o nodo de Rodolfo, ou seja, para o endereço de memória. E nesse endereço de memória, eu tenho aqui, nesse nodo, duas informações. A informação, que é o nome do Rodolfo, e um ponteiro que indica próximo. Você se lembra que no encontro anterior nós tínhamos a nossa lista, lembra da Flávia, do pai da Flávia, da mãe da Flávia, toda aquela situação? Então, nós tínhamos pai e mãe. Nós vamos alterar esses ponteiros de pai e mãe para anterior e próximo. Por quê? Porque nós queremos falar sobre a lista. Então, aqui nessa lista simplesmente encadeada, podemos voltar aqui no slide, você tem esse campo que ele indica para mim o próximo, tá? Que seria um dos endereços do pai e da mãe. A mesma coisa. Ou é o endereço que vai identificar para mim quem é o próximo elemento da minha lista. Então, se nós fizermos aqui, caminharmos por essa seta, nós vamos chegar aqui no Reinaldo, tudo bem? Então, o primeiro elemento dessa lista se chama Rodolfo, ok? O segundo elemento dessa lista vai ser o Reinaldo que nós acabamos de encontrar. Então, vamos lá, Reinaldo. Agora, nós vamos pegar aqui no endereço do próximo elemento que está no nodo do Reinaldo e vamos seguir essa seta verde, vamos lá, que vai chegar então no nodo do Eric. Então, o próximo elemento dessa lista é o Eric. Aqui nós temos o próximo elemento, o endereço do próximo. Vamos seguir aqui, Seguindo, nós temos o próximo elemento, que é o Thomas. Tudo bem? O Thomas também tem o endereço do próximo elemento. Então, nós vamos pegar essa seta aqui, e vamos seguir. Veja. Então, quem que é o próximo elemento? César. O César
também possui o elemento do próximo, né? Possui o endereço do próximo elemento. Vamos lá, ó, seguindo a seta azul aqui, ó, nós vamos chegar até o Rafael. Então, veja bem, opa, nós temos aqui o endereço de todos os elementos desta lista. Então, a partir do campo que foi implementado no nodo, que inicialmente era somente uma informação, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos identificar todos os elementos. Isso que eu acabei de mostrar, que está tudo disperso na memória, é uma alocação encadeada. Ou seja, ela não é uma sequência da outra, como lá na alocação sequencial. Lembra-se? Então, na alocação encadeada, fica tudo disperso na memória. E a partir daquele campo que foi acrescentado dentro do nosso nodo, nós temos o endereço do próximo elemento, certo? Então, tudo isso nós já vimos. Então, agora, nós temos aqui, ó, alguns itens que é importante falar sobre a lista linear simplesmente encadeada. Essa lista, ela possui uma limitação. Qual é essa limitação? Ela não possibilita o percorrimento no sentido inverso dos seus apontadores. Exemplo, deixa eu mostrar aqui para você nessa tela aqui. Está vendo essa tela que nós fizemos? Você observou que a gente só anda para frente, ó, próximo elemento, depois próximo elemento e próximo elemento? É isso que ela está dizendo naquele slide ali, que você não faz o percorrimento ao contrário, ou seja, você só anda para frente. Você, na lista simplesmente encadeada, você consegue identificar quem são os próximos elementos, ou seja, os sucessores. Então, eu sou um elemento da lista. Eu consigo identificar quem é o próximo, eu não consigo identificar quem vem antes. Esta é a limitação da nossa lista simplesmente encadeada. Então, vamos lá. Agora aqui, nós temos, então, uma situação que nós podemos ter uma lista duplamente encadeada. Para que serve essa lista duplamente encadeada? Para servir de solução, ou seja, para eliminar essa limitação da lista simplesmente encadeada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou incorporar ao nodo um segundo campo que vai identificar qual é o nodo antecessor. Ou seja, observe aqui, ó, esse pedacinho que eu estou separando, nós estamos aqui numa estrutura de uma lista simplesmente encadeada. Então, eu tenho aqui, ó, o campo, informação dentro do meu nodo, e eu tenho o ponteiro que vai me dizer o endereço do próximo elemento, certo? Logo abaixo, eu tenho a estrutura de uma lista duplamente encadeada, tudo bem? Duplamente encadeado. O que que acontece? Eu tenho aqui no meu nodo 3 informações. A informação, aí eu vou ter um ponteiro que é para indicar o endereço do anterior e continuo tendo o ponteiro que indica o próximo. Então, aqui na nossa estrutura, nós já sabemos que nós temos a possibilidade de ter uma alocação sequencial, lá, uma do ladinho da outra, onde o nodo só tem a informação, um único campo. Aí nós tivemos a lista simplesmente encadeada, que são 2 campos, onde nós podemos descobrir todos os próximos elementos, ok? Agora, com a duplamente encadeada, eu tenho a opção de andar para trás como andar para frente. Então, nós podemos descobrir quem veio antes e quem vem depois. A lista duplamente encadeada, ela possibilita o percorrimento tanto para frente como para trás, ou seja, nos 2 sentidos da lista, que era a limitação lá da lista simplesmente encadeada. Tudo bem? Lá no caso da Flávia, do nosso encontro anterior, que ela tinha pai e mãe, nós usávamos o nodo já com 3 campos, que era o nome da pessoa, o pai e a mãe, ou seja, o endereço de onde estava o pai e o endereço de onde estava a mãe. Ou seja, para que nós pudéssemos resolver a situação de relação familiar da Flávia, nós utilizamos a lista duplamente encadeada. Embora eu só tenha mencionado superficialmente o termo duplamente encadeado, mas agora você já entende por que que tinha aquele exemplo, né, aquela situação problema da Flávia, para você entender que nós
tivemos que fazer o quê? Alteração na estrutura do nodo, tudo bem? Aqui, então, nós temos uma configuração, tá? Essa configuração, basicamente, define para nós aqui, ou melhor dizendo, exemplifica para nós uma lista linear duplamente encadeada. Por que que ela exemplifica para nós? Porque, veja bem, nós temos um elemento que eu vou dizer que seja x, esse elemento aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou chamar o meu elemento x aqui, ó, o nome dele. Eu sei, ó, percorrendo aqui, que ele tem um elemento anterior. E eu sei que ele também tem um elemento posterior, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse campo guarda para mim o endereço do elemento anterior, ou seja, de quem vem antes do elemento x, e eu sei também que eu tenho o próximo. E se você fizer o percorrimento pelas setas aqui, ó, você vai chegar em quem é o elemento anterior. Se nós estivéssemos pensando no nosso alfabeto, qual letra viria antes do x e qual viria depois, né? Então, aí nós poderíamos preencher. Lembrando que aqui nós temos outro. Opa! Aqui eu vou ter que apagar tudo. Aqui eu tenho um anterior, ó, e aqui eu tenho um próximo, em todos os nodos. Anterior e próximo, tá vendo? É a estrutura da duplamente encadeada. Eu tenho dois ponteiros que indicam para mim o que? O endereço do próximo elemento e do anterior, certo? Então, vamos pensar aqui. Eu vou colocar um nome qualquer. Aqui, para mim, ó, eu vou usar o nome da Joyce. Joyce é com Y? A Joyce. Quem vem antes na fila que tá a Joyce? Eu vou colocar que é o Eduardo. O Eduardo veio antes. Aí depois veio a Joyce e depois veio o Claudinei. Tudo bem? Então, tem aqui, ó, as pessoas da nossa fila. Se eu fosse fazer uma lista, então quem seria o primeiro elemento? O Eduardo. Tudo bem? Quem seria o próximo? Olha aqui essa seta que sai do próximo, uma representação. Aponta para Joyce. Tudo bem? Aí no nodo da Joyce tem mais uma setinha aqui saindo do próximo que vai apontar para o Claudinei, ó, Claudinei. Então aqui, ó, já temos quem é o próximo elemento. Opa! Quem é o próximo elemento aqui, certo? Agora vamos fazer o sentido inverso. Eu estou aqui no Claudinei. Aí eu tenho essa seta aqui, ó, que eu tô fazendo o percorrimento, eu quero saber quem vem antes do Claudinei. Quem vem antes? A Joyce, tá correto. Agora eu tô aqui no nodo da Joyce, ó, eu vou percorrer essa seta, porque eu quero saber quem que vem antes. Quem vem antes da Joyce? O Eduardo. Então, você note que com esses dois ponteiros, ó, isso daqui são os ponteiros, eles armazenam para nós o quê? Os endereços. Os endereços, tá? Eles vão armazenar para nós o quê? Os endereços de memória, que vai guardar quem é o próximo e quem é o anterior. Tudo bem? Então, nós temos aqui toda essa estrutura. Onde ref é a referência para algum nodo da estrutura. Não necessariamente precisa apontar para o primeiro nodo, mas ela aponta para alguém e esse alguém aqui é onde nós vamos começar a analisar quem vem antes e quem vem depois dele. Eu falei para vocês em alguns momentos que lá a gente tinha esse símbolo assim que era de ausência de informação. Aqui nessa estrutura a gente utiliza essa, ou seja, depois do Claudinei, o próximo elemento é a ausência de informação. Quer dizer que não tem mais ninguém depois do Claudinei nessa nossa lista. Aqui no Eduardo nós também temos, ó, ausência de informação no ponteiro de anterior. Quer dizer que não tem ninguém antes do Eduardo, certo? Quer dizer que essa lista começa então no Eduardo. Muito bem. Aqui, então, nós temos outras configurações. Aquela era uma configuração típica, que vai ter o elemento e vai ter o anterior e o próximo a ele. Aqui nós podemos ter uma lista linear duplamente encadeada vazia, onde ref não aponta para ninguém, ou seja, para ausência de informação, certo? Aí nós temos uma outra configuração de lista linear duplamente encadeada com apenas um elemento.
Então, eu tenho aqui o nodo onde ref aponta para esse nodo. Só tem, perdão, só tem um elemento. Não tem nenhum anterior e não tem nenhum próximo. Vamos considerar aqui, ó, anterior e próximo. Como eu tenho ausência de informação para mostrar para mim quem é o elemento anterior e quem é o próximo, isso quer dizer que só tem um elemento mesmo. Agora eu quero mostrar para você o seguinte. Toda vez que eu tenho uma lista, eu posso fazer uma inserção de um determinado elemento. O que significa isso? Significa que eu estou na minha lista, né? Eu tenho uma lista e eu quero inserir um elemento. Esse elemento pode ser antes ou pode ser depois, esse que eu vou inserir, certo? Então, veja bem, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu sou um elemento da lista. Vamos imaginar que fosse uma lista do tipo fila, só para exemplificar. Estou aqui na lista e, por acaso, depois de mim vem uma pessoa. Mas eu quero inserir uma pessoa antes. Então, por exemplo, eu guardei o lugar. Lembra daquela história? Eu estou guardando lugar para minha mãe? Não tem isso? Aí minha mãe chega, ela vai entrar na minha frente, ou seja, ela vai ser antes de mim. Tudo bem? Então, numa lista, eu posso inserir alguém à esquerda, como eu posso inserir alguém à direita. Tudo bem? Então, nós temos essa possibilidade na regra de inserção. Lembrando que lá no nosso primeiro encontro, nós vimos casos particulares de listas, que era fila e pilha. Tudo bem? Lá nesse primeiro encontro, nós vimos também que eles são casos particulares por dois motivos. Primeiro, porque utilizamos muito na informática. Segundo, porque eles possuem regras para cada operação. Que operação? Inserção, exclusão, modificação e pesquisa. Tudo bem? Então, lembre-se desses termos lá do nosso primeiro encontro e lembre-se também das regras. Lembrando que quando eu estou falando da fila, eu tenho um começo e eu tenho um fim. Quando eu penso em pilhas, eu tenho somente topo, certo? Então, não se esqueça desses apontadores. Vamos lá. Aqui, então, nós temos uma operação de inserção à direita. Então, o que significa uma inserção à direita? Eu quero que você observe a primeira estrutura. Essa aqui, ó. Essa estrutura. Nessa estrutura, ref, que é a minha referência, ela aponta para Paula. E a Paula tem um elemento que vem antes dela, que é a Amanda, ó, você pode observar aqui, e tem um elemento que vem depois. Tudo bem? Então, nós temos uma estrutura aí com 3 elementos. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma inserção à direita. À direita de quem? À direita de ref. Mas ref é quem? Ref é Paula. Então, eu quero inserir alguém à direita de Paula. Ou seja, entre a Paula e o Fernando. Quem que eu vou inserir? O Felipe. Então, aqui, ó, vou colocar o Felipe aqui. Entre a Paula e o Fernando. Então, toda a inserção, toda a exclusão vai ser a partir de ref. E ref aponta para alguém. Nesse caso, aponta para a Paula. Então, você pode observar que aqui embaixo, ó, o Felipe está entre Paula e Fernando. Limpando a tela. O que nós vamos observar agora? Eu não vou inserir aqui, ó, o Felipe à direita de ref, ou seja, à direita de Paula. Muito bem. Você pode observar que eu tenho meu apontador de anterior e de próximo, tudo bem? O próximo aqui, ó, aponta para o Fernando. Quando eu insiro o Felipe, o próximo elemento depois da Paula passa a ser o Felipe, tudo bem? Por que eu tô falando isso? Porque quando você faz uma inserção, esses endereços mudam. Por exemplo, pense que o endereço aqui, ó, que aponta para o Fernando, fosse rua X. Agora, o endereço aqui, ó, de próximo elemento, que é para o Felipe, mudou para rua Y, certo? É outro endereço, não se esqueça disso. O anterior, de Paula, continua sendo a Amanda. Tudo bem até aí. Aí, nós temos um detalhe. Lembra que o Fernando, ó, anterior e próximo. O Fernando, ele vinha depois de quem? Depois da Paula. Então, quem que era o elemento... Opa, aqui, ó. Quem que era o elemento que vinha antes do Fernando? Era a Paula. Agora, se você observar, ó, o elemento que vem antes do Fernando não é mais a Paula, agora é o Felipe.
Então, o que que mudou? Mudou o endereço aqui. Tudo bem? Tudo bem. Quem que é agora? Ó, esse daqui não existia, esse anterior e o próximo não existia. Então, o próximo elemento depois do Felipe é o Fernando e o anterior do Felipe é a Paula. Então, veja bem, nessa estrutura fica muito claro que quando ocorre, tá, uma inserção, seja à esquerda ou à direita, esses ponteiros, esses endereços sofrem variações. Uma remoção também. Então, nós, enquanto desenvolvedores, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Tudo bem? Fizemos uma remoção, temos que ter ciência de alterar esses endereços, porque senão fica perdido. Tudo certo? Continua aqui comigo, então. Nós vamos agora para a alocação encadeada com uma inserção à direita com 3 elementos, tá? Vamos lá. Aqui nós temos um algoritmo. Veja bem, esse algoritmo é um algoritmo que trabalha com ponteiro. Lembra-se que no encontro anterior nós falamos que algumas linguagens têm a possibilidade de trabalhar com ponteiros, outras não. As que não têm, você tem que usar a criatividade. Aí nós falamos que você poderia até utilizar os vetores. Mas as que têm comandos, como alloc, lib, nós podemos acessar diretamente a memória através de alguns comandos específicos da linguagem. Nós vamos considerar aqui esses comandos agora, vamos lá? Nesse algoritmo, nós vamos ler linha por linha, para que nós possamos trabalhar. Então, vamos lá. Lendo linha por linha. Primeiro eu faço, depois eu vou perguntar para você. Então, muita atenção aqui comigo. Primeira linha, alloc P. Lembra o que o alloc fala? O alloc fala para o computador assim: ei, libera aí para mim um espacinho de memória para que eu possa trabalhar. E ele dá o nome de P para esse espacinho. Então, vamos lá. Aqui nós temos essa estrutura, 3 elementos. E nós vamos fazer, então, o alloc. Vamos lá? Aqui, ó, aloquei um espaço, certo? Então, nós temos na nossa estrutura a Amanda, a Paula e o Fernando. E eu quero fazer uma inserção à direita. Lembra que eu falei que é sempre a direita de ref? Então, vai ser a direita de Paula. Então, aqui, ó, já aloquei o meu espaço para trabalhar, ok? Vou apagar isso aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer da seguinte maneira. P.info, certo? P.info. O ponteiro no seu campo informação, que é esse aqui, ó, esse primeiro campo, nós vamos fazer o quê? Ele vai receber Y, tá? Ele vai receber Y. Opa! Então, aqui, voltando, muito bem. Então, ele vai receber Y. Então, observe que eu vou dar o Enter aqui, ó. Recebeu Felipe. O Y estava aqui em cima, Felipe. Então, ali já tem Felipe. Agora, eu vou fazer uma verificação. Se ref é igual a ausência de informação. Ref é igual a ausência de informação? Vamos ver. Ref está aqui, ó. Ref aponta para alguém? Sim, aponta para a Paula. Se aponta para alguém, ele não é ausência de informação, tá? Ele não é ausência de informação. Então, o que nós vamos fazer? Se fosse, cairíamos no então. Como não é, vamos para o senão. No senão, nós vamos ter aqui algumas linhas de código. Na primeira linha, nós vamos dizer o seguinte, que o ponteiro P, que é esse aqui, no campo prox, aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Aí, nesse campo aqui, onde está a minha mãozinha, no campo prox, tá? O que vai acontecer? Ele vai receber ref.prox. Então, ref tá aqui, aponta para a Paula. Ponto prox, esse aqui. Quem que é o ponto prox? O ponto prox de Paula é o Fernando. Então, o próximo elemento do ponto P, ele vai sair daqui, ó, e vai lá no Fernando. Tudo bem? Vamos lá. Isso. Depois, o P, ponto anterior, recebe ref. P ponto anterior recebe ref. Então, quer dizer que aqui, ó, nós não temos agora o anterior? Esse anterior, como eu vou inserir, eu vou inserir à direita, ele vai receber
ref. Então, ele vai apontar aqui para Paula. Observem. Ok? Então, aqui nós temos o próximo e aqui nós temos o anterior. Por que nós não estamos inserindo à direita? Então, o Felipe está aqui, ó, entre a Paula e o Fernando. Estamos nessa linha de código. Se o ponteiro P no campo prox for diferente de ausência de informação, você vai me dizer, é diferente? Ó, ele aponta para alguém? Ele aponta. Se ele aponta, ele é diferente de ausência de informação. Então, nós vamos executar aqui, ó, ponteiro P. Ele tá aqui. Aí eu vou ponteirizar, tá vendo que tem uma seta? Então, quer dizer que eu vou sair do próximo e vou até lá no elemento. Então, eu saio daqui, ó, cheguei. Tô aqui no Fernando. No anterior dele, aqui, ó, no campo anterior, quem que vai ser o anterior dele? O P. Porque eu tô colocando o Felipe aqui no meio, não é? Então, quem que vai vir antes do Fernando? Felipe. Então, vamos lá. Agora, ó, você viu essa seta vermelha? Aponta para Felipe, certo? Então, nós tivemos aqui essa estrutura onde, tá? Nós fizemos uma inserção à direita. Fizemos uma inserção à direita de Paula. Eu vou dar um minutinho agora para você, se você tem alguma dúvida com relação a essa primeira inserção. Vamos lá? Não temos dúvidas, então agora nós vamos refazer esse algoritmo, ou seja, nós vamos utilizar as mesmas linhas de código, só que nós vamos trabalhar agora com menos estrutura. Vamos lá? O que nós temos aqui? Nós temos uma alocação encadeada com a inserção à direita, só que agora nós temos dois elementos. Então, vamos lá. Tá aqui a nossa estrutura. Veja bem, nós temos Amanda e Paula, somente dois elementos. E nós vamos fazer uma inserção à direita. À direita de quem? À direita de ref, tudo bem? À direita de ref, como sempre. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, partindo da nossa estrutura, você tem que ver, olha aqui, ó. Eu sei que é uma inserção, como eu mostrei para você lá no início dos nossos encontros, na primeira aula, a seta voltada para a direita indica inserção. E aqui, ó, tem a letrinha D, que vai me falar que é a direita. O conteúdo que eu vou inserir é o Felipe. Se eu vou inserir a direita de ref e o ref aponta para Paula, quer dizer que o Felipe vai vir aqui, não é? Direita de ref. Felipe vai aparecer aí. Então, vamos lá. Primeira linha, aloque P.
Vou repetir para você, porque eu tenho certeza que eu vou pedir isso para você na sua prova. Alloc P quer dizer, computador, libera aí para mim um espacinho de memória. Alguma coisa assim. E esse espacinho de memória vai se chamar P. Então, vamos lá. Tá ali, ó, espacinho de memória, certo? Ok. Próxima linha de código diz o seguinte, lá no ponteiro P, aqui, ó, ponteiro P. Cheguei nele. Quando tem essa seta, quer dizer que eu vou localizar aquele espaço de memória. Ou seja, eu vou localizar o nódo. Parei nele. Aqui no conteúdo de informação, porque nós temos 3 campos. Informação, anterior e próximo, não é isso? Então, no conteúdo de informação, vai receber o que está lá no Y, que é Felipe. Então, eu vou contar até 3 e vou teclar, ó. 1, 2, 3, Felipe. Certo? Então, Felipe está ali. Se ref for igual a ausência de informação, vamos lá. Ref aponta para alguém? Sim, aponta para Paula. Se ele aponta para Paula, ele é diferente de ausência de informação. Ele não é ausência de informação. Se fosse, eu entraria no então. Como não é, eu vou lá no senão. Senão, primeira linha que tem aqui dentro desse bloco de código. Ponteiro P, tá aqui. No campo prox, esse campo aqui, ele vai receber o quê? Ele vai receber ref, que é Paula, o conteúdo de prox, que é isso aqui. Então, o que ele vai receber? Ausência de informação. Tudo bem? Eu tô fazendo passo a passo para você entender. Então, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, ali, ó, recebeu ausência de informação, como tá aqui no ref. Agora, vamos para a próxima linha. Ponteiro P, tá aqui, cheguei nele. No campo anterior, esse campo aqui. Ele vai receber quem? Ref. Ou seja, se eu vou inserir à direita, eu vou inserir aqui, ó, à direita de Paula. Quem que vai vir antes do Felipe? Quem vai vir antes? A Paula. Não é simples isso? Então, ali a nossa seta em azul. O anterior do Felipe agora é a Paula. Agora, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Essa linha ref, então nós vamos lá no ref, lá em cima. Aqui, ó. Cheguei. No campo prox. No campo prox. Esse campo prox, que inicialmente era ausência de informação, agora vai receber P. O que significa? Que ele, ao invés de ser essa ausência de informação, ele agora vai apontar para o Felipe, que é o P. Tudo bem? Ele vai apontar para o Felipe. Então, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Então, tá ali, ó. Agora, o próximo elemento depois de Paula é o Felipe. Agora, se o P, tá aqui, ponto prox, for diferente de ausência de informação, é diferente? Não é diferente. Se não é diferente, eu fecho a minha decisão ali do fim do C e não executo essa linha aqui, porque só seria executado se fosse diferente. Então, acabou essa estrutura. Muito bem, 1 minutinho caso você tenha dúvida e você já pode me mandar. Muito bem, nós fizemos uma inserção à direita, tá? Com 3 elementos, com 2 elementos, agora com apenas um elemento. Então, vamos lá. Como que isso vai se comportar, né? Inserção à direita
com um elemento. Ah, tem alguma coisa diferente nesse código? Só a cor. É o mesmo código, tá? Então, nós vamos agora, provavelmente, passar por pelas linhas de código que nós não passamos ainda. Então, vamos lá. Estrutura. Nós temos ref, certo? Então, aqui nós temos ref. Vamos começar. Alloc P. Vou solicitar ao computador um espaço de memória para eu trabalhar. Tá aí, ó, o espaço de memória. Agora, eu vou fazer o seguinte. No meu ponteiro P, no campo informação, eu vou inserir Felipe. 1, 2, 3, Felipe. Esse Felipe, ele vai ser inserido à direita, sim. Só que como nós não temos, nós só temos um elemento aí, ó, vai ficar um pouquinho diferente. Vamos lá. Ref é igual a ausência de informação? Ref aponta para alguém nesse momento? Não. Ref não aponta para ninguém. Então, como você pode observar, ref é igual a ausência de informação. Então, agora nós vamos executar o então. Então, ref vai receber P, ou seja, o ref, ao invés de ser ausência de informação, ele vai apontar para P. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, ref deixou de ser ausência de informação e está apontando para o ponteiro P, que é Felipe. O meu ponteiro P, que está aqui, no campo anterior, que é esse aqui, vai receber o quê? Ausência de informação. 1, 2, 3, ausência de informação. No meu ponteiro P, no campo prox, vai receber ausência de informação. 1, 2, 3, ausência de informação. Como o ref era ausência, eu executei o bloco do então. O bloco do senão não será executado, ok? Então, aí nós temos uma inserção à direita e nós temos apenas um elemento, certo? E agora, será que você é capaz de me responder certas perguntas aqui? Então, vamos lá. No nosso bloco de código, pode mostrar aqui no slide, eu vou inclusive limpar tudo. Eu gostaria de dizer o nome do primeiro polo a me passar o que significa essa linha de código. Escreva aí com as suas palavras e me manda. Eu vou deixar aqui, ó, vou contar até 10, para ver se alguém vai me mandar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá. Nós não tivemos aqui nenhuma resposta. Então, eu vou falar para você o que significa essa linha, para que você armazene essa informação aí, tá? O ponteiro P, no campo prox, vai receber, ou seja, será atribuído no campo prox do ponteiro P exatamente o valor que está no campo prox do ponteiro ref, tudo bem? Essa seria a tradução aqui, vamos falar assim, na nossa linguagem em português, da linguagem que estava aqui no nosso código, tudo bem? Ok. Lembra que eu falei para vocês que numa lista onde ela é duplamente encadeada, nós podemos fazer inserção à direita, que é o que nós fizemos, mas nós também podemos fazer inserções à esquerda. Lembra-se disso? Então, nós podemos fazer tudo isso. Só que existem algumas alterações no código. Poucas alterações? Sim, mas temos. Nós temos aqui um comentário da Bahia. O próximo de P recebe o próximo de ref. Parabéns, Bahia! Então, Bahia está presente aqui na nossa aula e participando, o que é muito importante. Então, nós temos aqui, né, a nossa conversão do código de direita e de esquerda. Vamos lá? Primeiro, eu quero que você observe essa estrutura. Essa aqui. Muito bem. Essa é a primeira estrutura onde nós vamos fazer uma inserção à esquerda. À esquerda de quem? Sempre à esquerda de ref. Ref está apontando para Paula? Muito bem. Então, a minha inserção vai ser à esquerda.
À esquerda, eu vou inserir quem? O Felipe. Então, agora o Felipe, ele vai estar entre a Amanda e a Paula, certo? Como é possível você observar aqui embaixo nessa estrutura, onde o Felipe já está? Alguns detalhes você tem que considerar. Anterior e próximo. O próximo da Amanda deixa de ser Paula, aqui ó, anterior e próximo, deixa de ser Paula para ser o Felipe. Lembra-se disso? Que quando nós mudamos a estrutura, quando nós fizermos aí uma inserção ou uma remoção, nós temos que nos atentar para isso. Outro detalhe, no nodo da Paula, anterior e próximo. Quem que era o anterior de Paula? Era a Amanda. E agora? O Felipe. Então mudou. Quem que era o próximo depois da Paula? O Fernando. Aqui, ó, não mudou. Por que que não mudou? Porque a inserção foi feita à esquerda, né? Aí, como foi inserido aqui o Felipe, o próximo elemento, depois do Felipe, é a Paula e o anterior é a Amanda. Então, vamos fazer uma leitura simples, ó, aqui. Paula tá aqui, que é ref. Quem vem antes da Paula? A Amanda. Tudo bem? Quem vem depois da Paula? O Fernando. Fernando. Muito bem, essa é a lista. Agora, aqui embaixo, eu vou pegar a Paula, porque ref é Paula. Vou colocar aqui, ó, Paula. Quem vem antes da Paula agora? O Felipe, porque ele foi inserido à sua esquerda. E quem vem depois? O Fernando. Então, aqui, ó, é o que eu quero que você observe. O endereço do anterior da Paula na primeira estrutura e na segunda são diferentes, tá? São diferentes. Da mesma forma que a Amanda continua aqui, só que aqui a Amanda vai vir antes do Felipe, tá vendo? Então, o próximo elemento da Amanda muda, tá? Nas duas. Por quê? Na primeira, o próximo elemento depois da Amanda é a Paula e na segunda é o Felipe. Então, esse indicador, esse apontador também sofreu alteração. Não se esqueça de controlar esses apontadores aí, tá? De anterior e próximo. Aqui nós temos um algoritmo simples que é responsável pela inserção à direita e pela inserção à esquerda. Nós vamos fazer uma leitura rápida, inclusive, tá? Fazendo algumas observações desses dois códigos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou solicitar um espaço de memória para trabalhar para a inserção à direita. E vou fazer o mesmo para a inserção à esquerda. Também vou solicitar um espaço de memória, certo? No meu ponteiro que eu acabei de criar, no campo info, ele vai receber o conteúdo que está lá na variável, ou seja, quem vai ser inserido na lista. Aqui também, ó, no ponteiro, no conteúdo info, também vai receber o conteúdo que está na variável, ou seja, quem será inserido. Aí eu vou verificar se o ref é igual à ausência de informação. Aqui também vou verificar. Aí, se ele for ausência de informação, o ref vai receber P. Aqui também. O P, ponto anterior, vai receber ausência de informação. O P, ponto anterior, vai receber ausência de informação. O P, ponto prox, vai receber ausência de informação. O P, ponto prox, vai receber ausência de informação. Agora, se ref for diferente de ausência, o que nós vamos fazer? O P.prox vai receber o ref.prox, tudo bem? Aí, o que vai mudar? Isso porque eu estou fazendo à direita. Na esquerda, eu vou fazer que o P anterior recebe P anterior. Eu vou fazer uma alteração do ref. Por quê? Porque eu estou fazendo o anterior e não o próximo. O P anterior vai receber ref e o P.prox vai receber ref. O ref.prox recebe P e o P anterior recebe P. O P.prox é diferente de ausência? O P anterior é diferente de ausência? Muito bem.
Se sim, o P.prox, ponto anterior, recebe P, e o P.anterior.prox recebe P. Você viu que tem algumas diferenças quando, no algoritmo, na escrita do algoritmo, quando eu estou inserindo à direita ou à esquerda. Essas diferenças são basicamente aquilo que eu comentei no slide anterior, que a Amanda, depois que o Felipe entrou, quem ficou depois da Amanda? O Felipe. E quem que era? Era a Amanda. Então, o próximo elemento da Amanda mudou. Tudo bem? O elemento anterior da Paula, porque foi inserido à esquerda, também mudou. Então, isso são os controles que nós temos que ter. Se eu estou inserindo à direita, eu tenho alguns controles. Se eu estou inserindo à esquerda, eu tenho outros controles. Tudo bem? E nós, enquanto desenvolvedores, nós temos a obrigação de trabalhar com isso, certo? Bom, então agora eu vou fazer uma pergunta muito simples. Volta aqui no slide e eu vou aguardar uma resposta. Vamos lá. Eu vou limpar essa tela, ok? Eu gostaria, então, que alguém me dissesse o que significa esta linha que eu estou assinalando. Eu vou fazer uma contagem, vamos lá, eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos alguma resposta aí para mim? Vamos lá, então. Vamos observar. Até o momento, nenhuma resposta. Então, eu vou falar para você o seguinte. Você, quando vai trabalhar, inicialmente você aloca um espaço de memória, certo? Quando você... Opa! Nós temos uma resposta de Alagoas. O P.prox, ou seja, o próximo elemento recebe ref. Muito bem, então isso quer dizer o quê? Que na sua estrutura, veja bem, você tem uma estrutura onde ref aponta para ela, certo? Se você está inserindo um elemento à esquerda, ou seja, antes, o que ele está dizendo? Que o P.prox, que é esse elemento que está sendo inserido, esse elemento que está sendo inserido, o próximo elemento vai ser ref. É isso mesmo. Vamos fazer de novo? Aqui no da esquerda, vamos lá. Essa opção aqui embaixo, ó, esta linha, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que significa, então, esta linha que eu sinalizei, né? Então, aqui nessa linha, o que nós temos? Nós temos uma linha que vai ponterizar, ou seja, vai localizar, vai chegar naquele endereço que é o ponteiro P, né? Do ponteiro P, ele vai ponteirizar novamente, porque eu tô vendo aqui, ó, o símbolo de ponteiro, ele vai ponteirizar o anterior dele. Chegou lá no nodo do anterior, no campo prox, vai receber o P. Nós temos uma resposta do Rio de Janeiro agora que diz: o campo do ponteiro P recebe o valor de ref. O campo do ponteiro P recebe o valor de ref. Então, aqui, ó, o anterior de ref, tudo bem? O anterior de P, então ele vai receber o ponteiro P, certo? Muito bem, então tivemos aí a participação do Rio de Janeiro. Pessoal, agora nós vamos pensar na alocação encadeada trabalhando com uma exclusão. Então, veja bem, nós temos aí as nossas estruturas, né, de listas, como você pode perceber, onde nós fizemos algumas inserções, mas nós também podemos fazer exclusão, tudo bem?
estou eu aqui na minha fila, vamos considerar uma lista do tipo fila, estou eu aqui, eu tenho um elemento anterior e tenho um elemento próximo. Vamos supor que esse próximo aqui, que seria o elemento à minha direita, ele desistiu dessa fila e foi embora. Então, houve uma remoção desse elemento. Se eu estou aqui, o meu próximo era esse indivíduo que saiu, o meu endereço de próximo muda, concorda? Porque não vai ser mais esse carinha que estava aqui, vai ser o outro que estava atrás dele. Então, da mesma forma que na inserção nós temos que tomar alguns cuidados com relação a todos esses controles de anterior e próximo, na exclusão nós também temos que ter esse trabalho, tá? Antes de entrarmos efetivamente na exclusão, vamos fazer aí uma recapitulação de tudo que nós vimos no encontro de hoje? Então, vamos lá. Nós vimos que lá na alocação sequencial, nós tínhamos apenas um elemento, né? Um campo dentro do meu nodo. Aí, por um determinado problema, eu tive que alterar a estrutura do meu nodo e colocar mais um elemento. Então, o meu elemento agora tem dois campos, que é a informação e o elemento que indica quem é o próximo elemento da lista. Muito bem. Só que nesse tempo, nós conhecemos a Flávia, no encontro anterior. E a Flávia tinha pai e tinha mãe. Então, eu não poderia ter apenas um endereço, do pai ou da mãe. Eu precisava ter o endereço do pai e da mãe, tá? Então, nós chegamos à lista duplamente encadeada. A duplamente encadeada é aquela uma que altera novamente a estrutura do nodo para que tenha 3 posições. A informação, o anterior e o próximo. O anterior e o próximo, lá na Flávia, nós dávamos o nome de pai e mãe. Agora não. Agora nós temos aqui uma estrutura onde nós chamamos de endereço, né? É um pointer, é um ponteiro. Ele vai lá e localiza dentro do seu computador lá aquele endereço de memória. Por isso que nós temos esse endereçamento, anterior e próximo. Por quê que a lista duplamente encadeada ela é mais eficiente que a lista simplesmente encadeada? Então, eu vou deixar essa pergunta para você e eu espero que você me mande a resposta. Só que eu vou ler o nome só do primeiro polo. Repetindo, por que a lista duplamente encadeada, em muitos, ela é mais eficiente que a lista simplesmente encadeada? Para que ela surgiu? Vamos lá, eu espero a sua resposta.
Muito bem, nós tivemos aqui algumas contribuições, então vamos lá. Paraná. Por que apresenta anterior e posterior? Muito bem. A lista duplamente encadeada, você tem a possibilidade de percorrer a lista, tanto para descobrir quem é o elemento anterior e quem é o posterior. Perfeito. A Bahia. Os alunos responderam que a lista duplamente encadeada ela é mais eficiente porque você pode percorrê-la nos dois sentidos. Perfeito. Minas Gerais, porque ela pode percorrer tanto para frente quanto para trás. Exatamente isso. Então, a lista duplamente encadeada, ela vem para nós, ou seja, ela surgiu, foi criada para melhorar a nossa situação devido à limitação que a lista simplesmente encadeada tem. Ela é melhor que a lista simplesmente encadeada? Não vamos dizer que ela seja melhor, porque cada situação seria uma situação. Ela é mais eficiente quando você precisa fazer esse percorrimento, tanto para a esquerda quanto para a direita. Agora, se o seu trabalho, lá no seu desenvolvimento, naquele momento você não precisa saber quem vem antes, tipo, quem vem antes já foi, é passado, não preciso mais, a lista é simplesmente encadeada, ela é a mais eficiente para você naquele momento, tudo bem? Mas as respostas que eu tive aqui do Paraná, da Bahia e de Minas Gerais estão corretas, estão perfeitas. Bom, da mesma forma que nós pudemos inserir um elemento à minha direita ou um elemento à minha esquerda, eu também posso excluir esse elemento, tudo bem? Eu posso fazer isso. Então, nós vamos começar aqui a analisar o algoritmo, tá? De exclusão. Lembre-se de um detalhe, eu vou explicar ele para você, depois eu vou perguntar e você vai me responder, pode ser? Então vamos lá. Começando aqui, perdão, nós vamos trabalhar com a alocação encadeada com a exclusão à direita. Então eu vou desenhar nessa tela antes de mais nada. Eu tenho um elemento aqui, eu tenho um elemento aqui e eu tenho esse elemento. 3 elementos na minha estrutura. Eu vou criar o ref aqui, porque ref vai apontar para esse elemento. Se eu vou excluir o elemento à direita, quem eu vou excluir? Esse aqui. É esse que eu vou tirar. Tudo bem? Eu poderia ter uma outra estrutura aqui, ó, onde ref aponta para esse primeiro elemento, então seria esse o que seria excluído. Sempre o elemento que está, no caso, à direita de ref aqui. Então, vamos lá. Observe essa estrutura. Ref aponta para Amanda, depois da Amanda eu tenho Paula e depois eu tenho Fernando. E eu vou fazer uma exclusão. Olha a seta aqui. Quando eu fiz uma inclusão, a seta era para a direita. Agora, ela é para a esquerda. O D de direita, o que eu vou fazer? Uma exclusão. Quem que eu vou excluir? Se eu vou excluir a direita, eu vou excluir a direita de ref. Tudo bem? Quem que está à direita de ref? Paula. Simples assim. Eu vou excluir a Paula. Se eu fizer essa exclusão, como que vai ficar? Vai ficar dessa forma. Quando eu excluo, detalhe, quando eu for fazer uma inclusão, eu pego o conteúdo de Y e jogo dentro do meu vetor ou da minha estrutura, não é isso? Como eu vou excluir, eu vou jogar o conteúdo para a minha variável Y. E como eu excluí a Paula, sobrou quem? A Amanda e o Fernando. A Amanda e o Fernando. Tudo bem até aí? Então, nós temos uma exclusão à direita. Supõe-se que a minha exclusão, ou melhor, que o meu ref apontasse para a Paula. Quem seria o excluído? O Fernando. Então, vamos lá. Seria o Fernando o excluído, né? Como não é, agora a exclusão, então, é para o Fernando. Muito bem. Aí nós temos essa estrutura. Agora, nós vamos começar a trabalhar lendo esses comandos, tá?
Muito bem, pessoal. Continuando aqui, nós temos uma operação de exclusão à direita e a nossa estrutura, como você pode observar aqui embaixo, ela tem 3 elementos: a Amanda, a Paula e o Fernando. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar é se ref é igual a ausência de informação. Ref aponta para alguém, ó, ref está apontando para Amanda. Então, é ausência? Não. Ou ref.prox, ponto prox aqui, é ausência? Também não, porque está apontando para Paula. Então, essa condição é falsa e essa condição é falsa. Se uma delas fosse verdadeira, perdão, se uma delas fosse verdadeira, então nós íamos ter uma condição de underflow. Lembra o que é underflow? Underflow quer dizer ausência de informação, ou seja, eu não poderia excluir um elemento porque não tem elemento a ser excluído, tudo certo? Então, nós não vamos cair nessa situação, então nós vamos aqui no bloco do senão. Primeira coisa, alloc P. O que é alloc P mesmo? Alloc P diz: computador, libera para mim aí um espacinho de memória para trabalhar e vamos chamar esse espaço de P, tá aqui, ó, viu o P? Ó, de novo, o P. O meu ponteiro P vai receber ref.prox. Ref.prox. Por que ele vai receber ref.prox? Porque ele vai começar a inserção dele, a exclusão dele. Quem que eu vou excluir? Quem que eu vou excluir? Não é quem está à direita da Amanda? Exatamente. Então, o P vai apontar para o ref.prox, que é a Paula. Então, eu vou contar até 3 e vou atualizar aqui, ó. 1, 2, 3, atualizei. Muito bem. A minha variável y, ela vai receber o conteúdo do campo informação do meu ponteiro ponto .p. Quem que é? É a Paula. Então, aqui, ó, dentro dessa variável y, vai receber, então, o conteúdo de Paula, porque eu vou tirar da minha estrutura, eu vou excluir da minha estrutura, então eu vou jogar lá dentro da minha variável y. Então, vamos lá. 1, 2, 3, Paula, certo? Agora, vamos para essa linha de código. Ref.prox. Ref tá aqui, ponto .prox tá aqui, ó, anterior e próximo. Vai receber quem? O próximo de P. P tá aqui. Quem que é o próximo? O Fernando. Por que eu vou mudar o próximo da Amanda para receber o próximo do Fernando? Porque a Paula vai ser excluída. Então, vamos lá. 1, 2, 3, olha aqui. Ao invés de, ó, dessa seta aqui, apontar para a Paula, vai apontar, então, para Fernando, ok? Porque mudou, a Paula vai ser excluída daí, ela vai apagar. Então, eu tenho que mudar quem é o próximo elemento depois da Amanda. C, ref, tá aqui, Amanda. Ponto .prox, tá aqui. É diferente de ausência de informação? Ou seja, aponta para alguém? Sim, aponta para o Fernando. Então, é diferente. Se é diferente, então, o ref.prox, então tá aqui, ó, tô na Amanda, aí eu vou pegar o ponto .prox e vou chegar lá nele. Cheguei, Fernando. Fernando aqui, ponto anterior. Esse campo aqui, ó, de anterior do Fernando vai receber ref. Por que vai receber ref? Porque ele, o elemento antes do Fernando era a Paula. Mas a Paula está sendo excluída. Então, ele vai ter que mudar para apontar aqui para Amanda. Tudo bem? Por isso que passa a ser ref. Ref não está aqui, ó, na Amanda? Então, 1, 2, 3, ali, ó. Mudou, então, o ponteiro de anterior. Lembra-se que eu falei que depois que você aloca um espaço de memória para trabalhar e você não precisa mais desse espaço de memória para trabalhar, você pode liberar esse espaço. Quando você fala liberar para o computador, você usa o comando lib. Então, vamos lá, ó, lib.p. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui a Paula. A Paula está à direita de ref, não é? Ou seja, à direita de Amanda.
Então, quando nós excluímos a Paula, o que mudou? O próximo elemento depois da Amanda deixou de ser a Paula para ser o Fernando. Olha aqui. Tudo bem? E o que mudou ainda? O elemento anterior antes do Fernando. Porque antes do Fernando vinha a Paula. Como ela não está mais, quem que vem? Agora é a Amanda. Então, notem que nós tivemos essas mudanças desses controles. Então, vamos lá. A minha pergunta para você é o seguinte. Vamos ver aqui uma exclusão. O que acontece nessa linha aqui? O que está acontecendo aqui? Fala para mim. Só o primeiro polo, tá? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja bem, nós temos aí essa estrutura, todo esse código, que é de exclusão à direita de quem? De ref, que é para onde o meu ponteiro está apontando, para o nó de Amanda. Então, aqui nessa estrutura tem uma linha que eu sinalizei, eu gostaria de ter uma resposta. Então, aqui, ó, enquanto eu não tenho a resposta, opa, tem uma resposta de Tocantins, do polo de Gurupi. Y recebe a informação do ponteiro. Muito bem, é exatamente isso. Como tinha uma Paula aqui no meio, ela tinha uma estrutura de 3 campos, lembra? Aqui é o campo info. E ele estava aqui, ó, um ponteiro P que apontava para ela. Então, essa informação info aqui do meu ponteiro P entrou nessa variável Y. Essa variável Y é para onde eu estou jogando o conteúdo da minha estrutura, ou seja, eu não preciso mais desse conteúdo, tá? Eu joguei, eu excluí o elemento. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Eu tenho aqui, ó, essa linha de código que eu acabei de circular. Eu gostaria que você me dissesse o que significa esse termo, o que ele representa na minha estrutura, quando eu estou tentando excluir um elemento. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Quando eu estou falando aqui dessa estrutura, eu estou dizendo o seguinte: se o ref fosse ausência de informação ou o ref.prox fosse também ausência de informação, quer dizer que não teria mais ninguém. Então, quer dizer que ia dar um erro de underflow. Segundo o que diz o Paraná para mim, isso significa ausência de informação. Está perfeitamente correto, porque underflow é ausência de informação. Muito bem. Agora eu vou fazer novamente uma estrutura, onde eu vou também fazer uma exclusão à direita, só que agora com 2 elementos. Então, observe que eu continuo tendo aqui Amanda e Fernando. A Paula já era, né? Nós já excluímos no exemplo anterior. Então, nós vamos dar continuidade nessa estrutura, utilizando o mesmo código, tá? Então, nós temos aqui o mesmo código que nós vamos usar. Vamos lá. Ref é ausência de informação? Olha aqui, ó. Opa, perdão. Ref é ausência de informação ou aponta para alguém? Ref aponta para Amanda. Então, isso aqui é falso. Ref.prox é ausência de informação? Aqui, ó, ref.prox é ausência de informação ou aponta para alguém? Aponta para Fernando. Então, isso daqui também é falso. Se a primeira condição ou a segunda condição fosse verdadeira, então eu teria um erro de underflow. Mas como nenhuma delas é verdadeira, então nós vamos para a condição do senão. Tudo bem? Estamos aqui no senão. Ótimo. Aí eu vou começar com a alloc P. Alloc P, eu solicito ao meu computador um espaço de memória para que eu possa trabalhar. Então, vamos lá. Aqui está P. Depois que eu faço isso, nessa linha de código aqui, eu tenho que o P vai receber ref.prox. O que significa isso? Vamos limpar a tela.
Tô aqui, ó, ref.prox. Quer dizer o seguinte, quem que é ref? Quem que é o próximo de ref? Ref tá aqui, apontando para Amanda. Eu tenho anterior e tenho próximo. O próximo de ref é o Fernando. Então, quer dizer o seguinte, que o P vai apontar para o ref.prox, que é o Fernando. Ou seja, ele vai apontar para Fernando. Muito bem. Nessa linha, eu tenho que a minha variável y, que é esse espaço aqui, vai receber o conteúdo de info do meu ponteiro ponto .p, que é Fernando. Então, aqui nesse espaço vai receber Fernando. Por que está recebendo Fernando mesmo? Vamos recapitular, porque nós estamos fazendo uma exclusão à direita de ref. Quem que está à direita de ref? O Fernando, tudo bem? Então, nós vamos excluir o Fernando. Aqui. Ref.prox. Ref.prox, anterior e próximo, não é? O ref.prox, ele vai receber o p.prox, que é isso aqui. O que é p.prox? Ausência de informação. Por que ele vai receber ausência de informação? Porque eu não vou excluir esse cara? Se eu vou excluir esse cara, quem que vai ser o próximo elemento? Ninguém. Por isso, então, ele deixa, né, de apontar para o Fernando e vai, então, receber ausência de informação. Muito bem. Se o ref.prox for diferente de ausência de informação, ele é diferente de ausência de informação agora? Não. Agora, ele trata-se de ausência de informação. Se é uma ausência de informação, então não será executado. Somente seria executado se fosse diferente. Aí eu caio aqui, ó, fim do C, chego em libp. libp, ele é o contrário do alloc. O alloc, você pede para o computador liberar um espaço de memória para você trabalhar. O lib quer dizer assim, ó, não preciso mais, computador, desse espaço. Já está tranquilo aqui, você pode liberar. Aí some tudo isso daqui. Tudo bem? Então, aqui nós tivemos uma estrutura onde nós fizemos a exclusão do elemento à direita, onde nós ficamos somente com somente com um elemento. Tínhamos dois, ficamos somente com um elemento. Tudo bem? Voltando aqui no meu código, onde nós finalizamos, eu quero fazer mais uma perguntinha. Só um minuto aqui. Eu quero saber exatamente o que significa essa linha. Eu vou contar até 5, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho alguma resposta aí, pessoal? Vamos lá? Então, essa linha, ela é uma decisão, porque eu estou usando uma estrutura de decisão que você estudou na disciplina de Lógicas e Técnicas de Programação. Condição C, então, senão, fim de C, tá? Se, ó, até agora eu não tenho resposta. O ponteiro ref, que está apontando para Amanda, o campo prox desse ponteiro aqui, for diferente de ausência de informação. Se for diferente, então, executaria essa linha. Somente se fosse diferente. Tocantins mandou uma mensagem aqui, ó. Se referência, prox, diferente de ausência de informação. Exatamente isso. Quer dizer que se o campo de prox lá do ref, lá da Amanda, não apontasse para ninguém, se ele fosse, ou melhor, se ele apontasse para alguém, ou seja, ele fosse diferente de ausência de informação, iria executar a condição que está dentro desse bloco de decisão. Como não é, então não vai acontecer nada. Aqui nesse slide, eu gostaria de deixar para você alguns tipos de ordenação que são trabalhados na nossa disciplina.
Então, você poderia acessar esses links para você observar. O que é ordenação? É como você vai fazer a ordenação da sua lista. Ah, eu quero ordenar por ordem alfabética. Ah, eu quero ordenar por tipo de dados. Eu quero ordenar por tamanho de sapato. Enfim, depende do seu trabalho. E nós temos várias opções de como fazer isso. Merge Sort, nós temos outras aqui, ó, Quick Sort, Bubble Sort. Então, nós temos várias opções. E são vídeos bem didáticos que dá para você entender perfeitamente. Por isso que eu trouxe para você poder inserir aí mais um pouquinho de conteúdo aí, né, nos seus estudos, certo? Continuando, observe o que nós temos aqui, ó. São algumas considerações que eu considero importante. Se o prox ele for nulo, significa que ele é o último elemento. E, ó, significa que este último elemento, ele é o último. Lembra quando você tinha a estrutura e aqui, ó, no prox aparecia assim, ó? Isso quer dizer que ele é o último elemento, que não tem mais ninguém depois. Se o primeiro e o último elemento tiverem o valor nulo, quer dizer o quê? Que a lista está vazia. Se o prox do primeiro elemento for nulo, significa que ela só tem um elemento. Então, veja, eu tenho o primeiro elemento, era lá a Amanda, certo? Era a Amanda. Se a Amanda, na verdade, a Amanda no prox tá ausência de informação, quer dizer que não tem mais ninguém depois da Amanda. Então, só tem um elemento na estrutura, ok? Aqui ainda nós temos essa consideração aqui, ó, da alocação simplesmente encadeada. Você tem a informação, ok? E você tem o pointer, que é o ponteiro, que tem o endereço do próximo elemento. Então, veja que o próximo aponta para o próximo e depois, ó, e assim sucessivamente, ok? Aqui nós estamos pensando numa alocação simplesmente encadeada. Se fosse uma duplamente encadeada, o que nós temos? Um que vai voltar e o outro que vai. Então, eu sei quem é o anterior e eu sei quem é o próximo. Eu sei quem é o anterior e eu sei quem é o próximo, certo? Então, aí nós temos uma representação, tá? Da diferença entre as duas. Isso será possível, pois o ponteiro, ponto prox, ele irá apontar para o próximo elemento. E o próximo para o próximo e assim por diante, pois a variável apontador é do tipo referência para nó simples, certo? Então, nós temos aí essa estrutura, tá? Onde você tem o percorrimento à direita e à esquerda, lista duplamente encadeada, e o que nós já havíamos visto, a lista simplesmente encadeada, que percorre somente verificando quem são os sucessores. Muito bem. Então, nós fizemos aqui, ó, nesses 3 encontros, a parte teórica da nossa disciplina, ok? Da estrutura de dados, que nada mais é do que uma forma inteligente de organização desses dados para depois você ter aí um trabalho mais eficiente. Então, essa é a parte mais complicada no momento de você definir como programar, como vai ser essa organização toda. No exemplo, na próxima aula, o professor Anderson vai trabalhar com vocês. Me perguntaram qual é a linguagem que ele vai trabalhar. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que seja C++, tá? Ele vai fazer um exemplo utilizando ponteiro, utilizando fila ou pilha, na prática para você. Basicamente, ele vai pegar essa teoria que eu acabei de apresentar, esse algoritmo que eu acabei de apresentar, e vai colocar dentro da linguagem do C++ e executar para que você possa visualizar isso na prática. Encontro você daqui a alguns minutos na nossa aula atividade. Espero que você tenha sucesso e, se precisar, estamos à disposição.